E se eu te disser que existe uma lei que nos ajuda a entender que o universo teve um início, teve um ponto de partida, você acreditaria? Eu não estou falando de uma lei religiosa criada por um pastor, mas é uma lei física, a segunda lei da termodinâmica. Essa lei ela trata de um tema-chave chamado entropia, que talvez você até já tenha ouvido falar. E o mais interessante é que ela tem sido testada e replicada e está em todos os laboratórios ao redor do mundo. E ela é uma ponte para um dos maiores questionamentos, se não o maior questionamento da humanidade. Afinal, Deus existe? Mas eu não vim aqui falar de fórmulas físicas, e se entender a entropia. A entropia, na verdade, é uma palavra bonita e chique para dizer que nós estamos medindo a desordem, a bagunça. Olha só, é sobre bagunça e desordem que nós estamos conversando. Então, o melhor exemplo para entendermos entropia, bagunça, é o teu quarto. O teu quarto é um chiqueiro, é uma bagunça só. E se você não fizer nada, ele vai continuar bagunçado. Então, é uma toalha em cima da cama, é uma camisa em cima da cadeira, um copo de água na cabeceira da cama. Se não existir alguém que gaste energia para organizar e colocar cada coisa no seu devido lugar, o quarto vai continuar bagunçado. Outro exemplo que nos ajuda a entender é quebrar um ovo para fazer um omelete. Você quebra o ovo, faz um omelete, e isso é a coisa mais natural do mundo. Agora, é impossível de nós vermos a reação ao contrário. O ovo, o omelete, voltar a se transformar em ovo. Se você conseguiu me entender, você está entendendo física. Você entendeu a entropia. Porque o que é a entropia? A entropia é que num sistema isolado, a entropia, ou seja, a bagunça, ela tende a aumentar sempre com o tempo e nunca diminuir. Então a energia se espalha, se dissipa, se equilibra sempre numa mesma direção e não faz o caminho contrário. É um sistema irreversível. Beleza, mas o que isso tem a ver com o universo? É aí que a coisa fica interessante, porque o universo inteiro também é um sistema isolado. Portanto, ele deve obedecer à segunda lei da termodinâmica. Então, nós vemos diversas reações, estrelas queimando, a vida toda acontecendo, o universo gastando sua energia útil e espalhando de uma maneira que não é capaz de voltar a se concentrar toda aquela energia como foi anteriormente, porque está tudo se espalhando. E é aí que nós chegamos em um questionamento muito interessante, no sentido de que se o universo está gastando energia, se ele fosse eterno para o passado, nós não já deveríamos ter chegado a um ponto em que de entropia máxima, em que nós gastamos toda a nossa energia e que a desordem foi o ponto máximo alcançado? Esse ponto final tem um nome. Os cientistas chamam de morte térmica do universo, em que não existe mais reação, não existe mais estrela queimando, não existe mais vida no universo, que existe apenas o silêncio frio do vácuo do universo. Se o universo tivesse existido por um tempo infinito no passado, nós já deveríamos estar na morte térmica, mas não é o que nós vemos reações acontecendo ao tempo todo. Isso nos dá uma pista poderosa de que o universo não é eterno, e sim teve um ponto de partida. Então, se o universo teve um ponto de partida, um começo, pela lei da causalidade, em que todo efeito necessariamente precisa de uma causa, de um fato gerador, o que ou quem causou esse início do universo? É aí que a ciência encontra um muro, porque a ciência estuda leis do universo que estão dentro do universo. Mas, se estamos falando da existência do universo, logo a causa ou seu fato gerador, quem o causou, deve necessariamente estar fora dele, porque foi ele que criou o universo. Então, ele não pode se limitar ao espaço, porque ele criou o espaço e ele deve estar fora do espaço. Então, nós temos a ideia de um ser que é transcendente, que está fora do espaço. Ele também não pode se limitar ao tempo, porque ele criou o tempo. Então nós temos o conceito de um ser que é eterno, um criador que é eterno.
E também esse ser, ele não pode ter sido criado, porque se ele tivesse sido criado, nós voltaríamos à mesma pergunta e não encontraríamos resposta e ficaríamos fazendo sempre quem criou quem criou quem criou quem. Essa é exatamente a definição teológica de um Deus criador, que nós encontramos lá em Gênesis no capítulo 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Esse é o argumento cosmológico que nós utilizamos para entender e justificar através de ciência mesmo. Você viu que eu nem falei de Bíblia aqui, eu falei agora. A existência de um Deus eterno, de um Deus transcendente, de um Deus que é o Criador, que não foi criado, mas Ele próprio é o Criador. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Quem sabe postarei algum novo vídeo em breve.